Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente começa mais um episódio do Podcast Max, o podcast da Inset Max, que vai falar sobre pulgas e carrapatos. E para discorrer desse assunto, eu estou recebendo aqui o Tiago Machado, nosso coordenador técnico, que vai dar aí uma aula para a gente. E aí, Tiago, tudo bem? Tudo bem, Letícia? Tudo bem, pessoal? Tudo certo, Tiago. E aí, me fala, menino, pulgas e carrapatos, sem mais delongas, quem são esses bichos? O que comem? Onde vivem? Letícia, primeiro eu acho que é sempre importante a gente destacar o seguinte, né? Os podcasts, os nossos podcasts, eles estão cada vez mais chamativos. O pessoal está assistindo bastante, tem acompanhado bastante, tem elogiado muito, então a gente tem que realmente dar o parabéns para toda a nossa equipe, para vocês que estão aí diretamente no estúdio, para quem está por trás aí. Eu sei que dá trabalho preparar as pautas, chamar os convidados, alinhar todo mundo, fazer toda uma questão de logística, alinhar a agenda, enfim. Mas eu queria destacar isso porque está sendo muito bacana, muito interessante. Aula, eu não digo que a gente consegue dar uma aula, mas a gente consegue discutir um pouquinho sobre esses animais. Esses animais, de uma maneira geral, Letícia, a gente como vai falar de pulgas e carrapatos, nós estamos falando de dois grupos diferentes. As pulgas, que são insetos, e os carrapatos, que são aracnídeos. Mas ambas pragas são consideradas hematófagas, ou hematófagos, organismos hematófagos, que precisam se alimentar de sangue para alimentação própria e para maturação dos ovos. Por exemplo, é diferente de mosquito. Mosquito tem lá o macho, tem a fêmea. Eles se alimentam de néctar, eles se alimentam de substâncias açucaradas produzidas pelas plantas, e as fêmeas precisam do sangue para amadurecer os ovos. Diferente de pulgas e carrapatos, que utilizam o sangue justamente como alimentação e também para maturação dos ovos. No caso das pulgas, ainda tem uma questão que a gente vai discutindo, né, ao longo do nosso bate-papo, que as pulgas têm a questão das larvas, e as larvas elas não se alimentam de sangue, diferente dos carrapatos, que têm larvas e ninfas que também se alimentam de sangue, mas são animais considerados hematófagos e são também chamados de ectoparasitas obrigatórios. O que são ectoparasitas obrigatórios? São aqueles organismos que se aderem a outros animais pelo lado externo do corpo. Tá? Porque tem aqueles endoparasitas que convivem e vivem, né? Parasitam o interior dos organismos, seja uma célula, seja o sangue, seja alguns órgãos, mas no caso de pulgas e carrapatos, eles sempre ficam na área externa do corpo do animal. Por isso que são chamados de ectoparasitas. E obrigatórios por quê? Porque eles precisam de sangue, eles precisam se alimentar do sangue para poder sobreviver. Por isso que eles são chamados de pragas hematófagas, tá? Nome bonito, nome chique, né? Para falar que são os Exatamente. vampirinhos, né? São mini vampiros, né? Ô, Exatamente, Tiago, você exatamente. me falou aí há pouco a respeito da larva da pulga, me corrija, tá? Que ela não Uhum. se alimenta de sangue, ao contrário da larva do carrapato. Mas do que essa larva se alimenta, essa larva da Tá. pulga? Se a gente observar aí no slide, que todo mundo está conseguindo ver, eu estou acompanhando aqui pelo meu celular, vocês vão ver que assim, a pulga, ela tem um ciclo de vida que a gente chama de ciclo de desenvolvimento completo, ou chamado também de holometábolo, onde tem ovo, larva, pupa, que é um casulo, e o adulto, do jeito que nós estamos vendo aí no slide. Do ovo, eclode uma larva. Essa larva, ela eclodiu no chão, porque o ovo está no chão, o ovo está no ambiente. Quando essa larva eclode, ela não vai atrás de algum hospedeiro, ela fica justamente ali nas sujidades do chão. Então, o que ela vai comer? Ela vai comer geralmente matéria orgânica que se encontra no chão. Poeira, resto de pele, resto de fezes, micro-organismos. Ela justamente está ali naquele ambiente e é ali que ela vai conseguir se alimentar disso. E até tem uma curiosidade, porque a larva da pulga, ao contrário da larva do carrapato, e a gente pode falar sobre isso depois, é uma larva que ela apresenta o que a gente chama de geotropismo positivo, ou seja, ela tende a caminhar para a terra, ela tende a se esconder, ela tende a soterrar. Por isso que larva de pulga
costuma sobreviver, por exemplo, viver embaixo de areia, embaixo do gramado, embaixo de taco, embaixo do piso, se ele estiver solto, se tiver algum vão, se tiver alguma fresta, porque elas tendem a se esconder da luz e tendem a ir para baixo da terra. E aí lá elas vão encontrar justamente esse tipo de matéria orgânica, diferente da larva do carrapato. A larva do carrapato, ela apresenta o que a gente chama de geotropismo negativo, ou seja, ela tende a subir e não a descer. E aí sim, já nessa fase, desde pequeno, o carrapato se alimenta de sangue diferente da larva de pulga. Respondendo diretamente sua pergunta aí, Letícia. Muito interessante, Tiago. Agora lá vai a pessoa curiosa. Essa larva do carrapato em específico, ela tem a tendência de subir, ao contrário da larva da pulga, mas ela já pode subir e grudar num animal, por exemplo, e ir crescendo, ou como? Me explica como é que funciona esse processo. Respondendo diretamente sua pergunta, Letícia, a gente está vendo aí no slide o ciclo de vida de uma espécie de carrapato que se chama Rhipicephalus sanguineus, que é aquele carrapato vermelho, o carrapato do cão, o carrapato mais comum em áreas urbanas. Esse tipo de carrapato, mas isso a gente pode generalizar para os carrapatos de uma maneira geral, digamos assim. Você está vendo aí que assim que o ovo eclode a larva, e aí tem uma coisa interessante, porque os carrapatos, como eu disse no início, eles são aracnídeos. E desse ovo eclode uma larva. E a larva, ela não é exatamente do jeito que a gente conhece, né? Porque a gente tem uma noção de larva, que é aquele bichinho, aquela forma mais filiforme, alongada, A minhoquinha, né? Uma minhoquinha, exatamente. No caso dos carrapatos, na verdade, eles são muito idênticos aos adultos, só que pequenininhos, e ao invés de ter 8 pernas, que é uma característica dos aracnídeos, eles têm 3 pernas. Tá? Então, eclode esse bicho que é uma larva. Assim que esse bicho eclode, a tendência dele é ir em algum ponto alto, por exemplo, a ponta de um vegetal, a ponta de uma grama, a ponta de algum objeto alto, esperando o seu hospedeiro. Porque ele fica ali esperando o hospedeiro, mesmo porque ali nas suas quelíceras, né, ali na ponta da sua boca, que corresponde à boca dos aracnídeos de uma maneira geral, mas suas quelíceras possuem estruturas, pequenos pelos chamados de quimiorreceptores, que detectam, então, por exemplo, temperatura, detectam gás carbônico. Então, eles ficam ali, por exemplo, o carrapato está na grama. Essa larva, ela sobe até a ponta da grama, até o ponto mais alto da grama ali, e fica esperando o hospedeiro passar. Assim que ela detecta essa alteração química causada pela temperatura, pela emissão do gás carbônico, ela adere a esse hospedeiro. Então, já é uma tendência dessa larva do carrapato subir no hospedeiro, agarrar nesse hospedeiro e começar já a se alimentar de sangue. E se a gente continuar vendo aí, vai ver que vai ficar um período se alimentando, um período até que curto, de 3 a 5 dias, se alimentando ali do seu hospedeiro. Nesse período, aliás, após esse período acabar, essa larva, ela tende a cair, ela vai para o chão, de novo, ela volta para o ambiente. Lá nesse ambiente, ela vai sofrer uma transformação, que a gente chama biologicamente de metamorfose. Ela vai passar do estágio larval para o estágio ninfal, ou seja, a larva vai virar uma ninfa. E qual que é a diferença? É que agora a ninfa, ela passa a ter 8 pernas, 4 pares. Ela só não tem um órgão reprodutor desenvolvido. Então é isso que diferencia. Além do tamanho, também não tem um órgão reprodutor desenvolvido diferente do adulto. E aí vai permanecer um tempo ali no ambiente até sofrer essa metamorfose e depois ela vai buscar novamente um novo hospedeiro e assim o ciclo retoma. A gente fala que o ciclo do carrapato, eu pelo menos chamo muito do ciclo de vai e vem, né? Porque tem carrapato no hospedeiro, tem carrapato no ambiente. Tem carrapato no hospedeiro, tem carrapato no ambiente, em diferentes fases. No ambiente vai ter ovos, no ambiente vai ter larvas, no ambiente vai ter ninfas, no ambiente vai ter adultos. A mesma coisa no animal. No animal pode ter ovos, pode ter larvas, pode ter ninfa, pode ter adulto. Então, esses animais é o tal de vai e vem. Ele sempre cai no chão, o carrapato, para sofrer alguma metamorfose depois que ele é alimentado, depois que ele se alimenta do sangue, né? Ele faz o repasto sanguíneo, volta para o chão, sofre uma metamorfose e volta para o hospedeiro. Do jeito que a gente está vendo aí justamente no slide, acho que fica de uma maneira mais clara esse tipo de situação.
Respondendo diretamente a sua pergunta e indo um pouquinho além, Letícia. Nossa, eu fiquei impressionada, porque eu realmente achava que a larva, né, tudo que se diz de larva, a gente imagina, eu pelo menos imagino aquela minhoquinha branca, né, esquisitinha, e eu Exatamente. nunca pensei, inclusive eu já vi carrapatos bem pequenininhos mesmo, e não imaginava que aquilo seria o estágio larval. O pessoal chama isso, Letícia, de micuim, geralmente, né? O nome popular que o pessoal dá para esse tipo de carrapatinho pequenininho é o micuim. E o micuim, ele gruda, por exemplo, embaixo das axilas, nas dobras dos braços, atrás da orelha, no meio do cabelo, na virilha, em partes do corpo que ficam escondidas. Essa é a tendência do carrapato se alojar nesses pontos. No entanto, que tem gente que fala assim, putz, eu voltei com carrapato. Essa pessoa, ela voltou no carrapato ou porque ela dormiu em algum acampamento, ou é porque ela dormiu em algum local de hospedagem, ou porque ela foi acampar no meio da mata, ou foi andar no meio da mata e acabou adquirindo o animal que estava por ali. Aí ele, nessa fase pequenininha, né, do micuim, tanto na larva quanto na ninfa, ele se adere nesses pontos. E às vezes não consegue ver. É um bichinho tão pequenininho que uma vez eu estava andando, ainda quando eu estava fazendo faculdade, eu fui fazer uma trilha e embaixo do meu braço tinha umas 3 verruguinhas. Para mim eram 3 pequenas verrugas. Quando eu vi que as verrugas se mexiam, eu falei, putz, isso aqui não é verruga, isso aqui é carrapato. Então são pontos onde esses aracnídeos podem aderir. Tá? Que loucura, Thiago. Nossa. Você sabe que você me falou aí, eu lembrei que uma vez eu fui a um sítio e também fui inventar de fazer trilha. E aí eu falei, nossa, mas tem uma pinta aqui nesse braço que eu nunca tive, né? E ela não se mexia, não. A minha era imóvel, mas eu vi que se tratava de um carrapato. Foi meio assustador, assim, mas isso me puxou da memória. Tiago, e agora é o seguinte, você me corrige se eu estiver errada. Mas às vezes as pessoas elas acham aí o carrapato ou a pulga no pet, mas vamos falar mais especificamente do carrapato, e acha que simplesmente é só passar o remédio adequado, fazer o tratamento adequado, mas não se atenta que, mais uma vez, se trata de um assunto de prevenção, né, e que pode estar no ambiente, né? E esse carrapato, ele fica, apesar de ser esse ciclo vai e vem, ele se concentra mais no ambiente ou no animal? Tipo assim, 95%, por exemplo, eu estou chutando aqui, desses carrapatos ficam no ambiente, só 5% no pet. O que você me fala? Assim, Letícia, a grande maioria das infestações relacionadas a carrapatos, elas estão no ambiente, não tanto no animal. Entanto que o carrapato, como eu disse anteriormente, ele tem esse geotropismo negativo. Então, a tendência dele é subir parede. Então, tem carrapato que fica em frestas e fendas na parede, tem carrapato que fica atrás de espelho de tomada, tem carrapato que fica atrás de papel de parede, atrás de quadros, no canto superior da parede, que o pessoal também chama de roda-teto, atrás de luminárias, atrás das lâmpadas, por cima das lâmpadas. Então, essa é a tendência, e eles ficam bastante alojados no ambiente. Quando a gente encontra uma determinada quantidade no animal, o ambiente ele provavelmente está com uma infestação maior. Agora, o mais impressionante são as pulgas. As pulgas, a gente pode dizer com toda certeza que 95% da infestação está no ambiente, na forma de ovo, larva e pupa. Isso falando apenas de ovo, larva e pupa, porque no ambiente também se encontram pulgas adultas, e as pulgas adultas correspondem apenas a 5% da infestação. Nossa. Então, se a gente, por exemplo, vê uma quantidade, para quem faz muito controle de pragas, controle de pulgas, encontra situações em que adentra um ambiente, e se a pessoa está com uma calça clara, uma calça jeans mais clara, uma calça branca, enfim, uma calça que tenha uma cor diferente das cores mais escuras, que sejam cores mais claras. Quando adentra esses ambientes, a calça às vezes fica preta, ela fica literalmente preta, porque tem muita pulga no ambiente. E aquilo lá só corresponde a 5% que está no ambiente, que ainda tem uma porcentagem ali no animal. Então a gente pode dizer assim, de uma maneira geral que quando se encontra infestações de pulgas e carrapatos nos pets, cachorros, gatos, até mesmo em aves, é importante tratar sim o animal,
Porém, é mais importante ainda tratar o ambiente, porque senão vai ficar no tratamento seca-gelo. Fica secando o gelo, porque mata o que está no bicho, mas o que está no ambiente volta a infestar o bicho. E ao mesmo tempo que se não tratar o bicho, o que está no bicho volta para o ambiente, porque faz parte do ciclo de vida desses animais, tá? Então, é uma questão extremamente importante essa que você dividiu aí com a gente, Letícia, que é a prevenção. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Eu digo, não só mantendo os ambientes mais limpos, mas evitando frestas e fendas no ambiente, né, que a gente fala toda a parte preventiva, e fazendo também o tratamento no ambiente, o tratamento químico no ambiente. E não só o tratamento químico no ambiente. As pessoas elas se atentam muito na questão da aplicação de inseticidas. Ele é necessário sim, mas, por exemplo, a aspiração ajuda muito, porque na aspiração você acaba puxando ovos, larvas, ninfas, adultos, pulpas, independente de ser pulga ou carrapato. Então, todas essas medidas elas são muito importantes. Mais uma vez, se tiver fresta e fenda na parede, tampa, veda, coloca silicone, arruma espelho de tomada, sempre dá uma olhada no canto superior das paredes, quando tem, evidentemente, infestações de pulgas e carrapatos. Uhum. Mais uma vez aí a prevenção falando mais alto, né, Tiago? Assim, você já explicou que esses animais, eles se alimentam basicamente de sangue, mas assim, o que atrai? Eles têm aí suas características biológicas, como por exemplo o carrapato, tem os quimiorreceptores e tudo mais. Mas assim, no inseto comum, por exemplo, uma barata, o que atrai é lixo, assim como também as moscas e tudo mais. Mas o que atrai esses carrapatos? Por exemplo, um alimento, uma carne com sangue. É um fator de atratividade, tanto para a pulga como para o carrapato? Enfim, como que elas chegam até as residências ou até os nossos jardins, que seja? Como a gente estava conversando lá no início, Letícia, esses são animais ectoparasitas obrigatórios hematófagos. Então, eles precisam se alimentar de sangue. E eles geralmente vão procurar animais, digamos assim, de sangue quente, mas existem exceções, tá? Porque existem, por exemplo, infestações de carrapatos em anfíbios, como, por exemplo, alguns anuros, sapos, né? Existem infestações de carrapatos em algumas serpentes, existem infestações de carrapatos em algumas aves, aí já são animais de sangue quente, enfim. Mas eles conseguem localizar suas presas, no caso das pulgas, por exemplo, as pulgas localizam suas presas por uma questão de temperatura e diferença de luminosidade. O gás carbônico, no caso das pulgas, ajuda elas apenas a se orientar numa direção, mas não é exatamente o que vai atrair a pulga para o seu hospedeiro. No carrapato, não, para o carrapato tem a ver a temperatura e a quantidade de gás carbônico que as pessoas acabam emitindo pela pele, pela respiração, de uma maneira geral, mas são esses fatores que acabam atraindo os animais. Não tem, por exemplo, nenhum fator externo ao corpo, como você bem destacou aí, uma carne descongelando. Aí fica aquele líquido, né, mais avermelhado, aquilo na verdade não é sangue, é um líquido que extravasou da carne congelada, mas aquilo não é um fator que pode atrair pulga e carrapato. A pulga e o carrapato, ela vai adentrar uma residência, caso não exista nenhuma infestação nesse local, vinda de fora. Ou porque uma pessoa trouxe aderida ao corpo, porque são animais que ficam no corpo do hospedeiro, evidentemente, ou porque veio algum pet infestado da rua. É muito comum, né, as pessoas levarem os seus cães para passear em locais onde tem vegetação, onde tem outros animais, onde tem essas áreas pets nos parques, né? E nesses pontos é comum encontrar pulgas e carrapatos. E aí o seu animal acaba trazendo para dentro de casa alguns desses animais, o que pode tornar uma infestação. Então a infestação vem de fora para dentro. Ou até mesmo existem situações que são difíceis de serem compreendidas e explicadas até a gente estudar melhor essa situação. Tem locais que eu já vi que tinha infestações de carrapatos e nunca houve animais nesse local. As pessoas elas praticamente não saíam daquele local. Então, da onde que estava vindo esse carrapato? Esse carrapato estava vindo do forro e dentro do forro tinha um ninho de pardal. Gente. E os pardais estavam infestados com carrapato. Então, o carrapato ele também pode adentrar através de animais que não são considerados pets.
Então tem esses fatores aí que podem trazer os bichos para dentro de casa, a gente tem que se atentar muito bem a eles. Não tem jeito, gente, tá? A partir do momento que, por mais que você tome todos os cuidados, existem ainda essas situações que podem acabar acometendo aí o seu ambiente, inevitável. Ó, então, basicamente, tanto a pulga como o carrapato só espera a oportunidade, né? Vão se dizer que, não vou dizer preguiça, mas vou falar, é o bicho preguiçoso que só espera o ônibus, o transporte, né, para pular, para subir e chegar até aí as residências e aos locais, né, por meio aí tanto de pessoas como de pets, né? E tem uma outra questão, Letícia. Se a gente for olhar o ciclo de vida da pulga e do carrapato, no caso da pulga, aliás, a pulga ela tem uma fase de pupa. O que é a pupa? É um casulo. Então tem um ovo, do ovo nasce uma larva, essa larva ela vai se alimentando, vai trocando de pele, vai crescendo, e antes dessa larva se tornar um adulto, ela passa por uma fase pulpar, que a gente chama, ela vai virar um casulo. Tanto que a larva, ela secreta algumas substâncias que parecem fios de seda. Esses fios de seda, eles grudam nas sujidades do ambiente, principalmente areia e outros pós, e formam um casulo em volta da larva. Essa larva ela vai se desenvolvendo ali dentro até se transformar numa pulga adulta. Essa pupa, ela pode ficar no ambiente de 4 a 5 meses, instável. Ou seja, vamos supor que eu fui alugar uma casa, fui alugar um apartamento para morar. Nessa casa, nesse apartamento, 5 meses, tinha cachorro, gato. Foram embora, ficou esse tempo todo a casa fechada. Eu entrei lá, deu justamente 5 meses. O que acontece? Deu algum tipo de estímulo, né? A minha entrada, a presença de hospedeiros no local. Isso altera as condições microclimáticas, digamos assim, as condições de dentro da residência. Então, vai diferenciar a temperatura, vai diferenciar a umidade, vai ter a questão da liberação do gás carbônico, que dá um start, até mesmo vibrações. As vibrações no solo, né, no piso, fazem com que dê o start para essa pulpa, justamente essa pulpa eclodir um adulto depois de 5 meses, e tem casos que até são mais tempo, 6, 7, 8 meses, para dar um start para a pulga começar a infestação. Então, às vezes, você fala, putz, mas da onde que veio? Também é outra situação que pode dar o start aí, o aparecimento de pulgas no ambiente. Carrapato já é um pouquinho diferente, tá? Carrapato, ele geralmente tem que realmente vir de um hospedeiro, porque como o carrapato é um aracnídeo, ele não tem a fase pulpar, diferente da pulga, que é um inseto que tem essa fase que dá resistência às intempéries do ambiente, até mesmo a falta de hospedeiros. Eles entram numa espécie de torpor, né, de hibernação aí, diminui o metabolismo, faz com que eles consigam ficar mais tempo sem se alimentar. Nossa, é muito interessante e muito, não sei se é assustador, mas meio chocante, assim. E que sensibilidade, né? Apesar de eles estarem nesse estado aí de torpor, de hibernação, como a estrutura desse bicho, no caso da pulga aí, é sensível, né? A ponto de captar vibrações, até as menores que sejam, né, Tiago? Exatamente. Assim, é uma questão adaptativa evolutiva, digamos assim. Esses animais, eles estão muito bem acostumados ao ambiente onde eles estão vivendo, muito bem acostumados, que é um ambiente antrópico, né? Evidentemente que existem pulgas e carrapatos no ambiente natural, mas aí existe uma cadeia, uma teia alimentar, um equilíbrio ecológico que mantém as infestações a níveis equilibrados. No caso do ambiente urbano, onde não tem predadores e não tem competidores para esses insetos, existem condições para que eles possam se proliferar, principalmente a presença de hospedeiros, então eles estão no paraíso, digamos assim, vivendo dentro das áreas urbanas, porque ali tem todas as condições favoráveis para eles. E até falando nessa questão né, da origem desses animais, a gente pode dizer que as pulgas, né, tem algumas espécies de pulgas, né? As mais comuns é a Pulex irritans, que é a pulga do ser humano, tá? E a Quitenocephalides. Quitenocephalides tem a Quitenocephalides felis, que é a pulga do gato, e tem a Quitenocephalides canis, que é a pulga do cão.
Quitenocephalides é um gênero que não é brasileiro. Ele foi introduzido no Brasil em séculos anteriores através de animais vindos da região da Europa, da região afrotropical, digamos assim, porque são típicas desse ambiente. Então, é uma praga introduzida aqui no Brasil. E assim como a grande maioria das pragas, chegam num país onde a temperatura é muito alta, a umidade é alta, tem várias condições para eles se proliferarem, evidentemente, não tendo predadores e nem competidores, eles acabam virando pragas. A mesma coisa carrapatos, tá? Com exceção aí, no caso do carrapato do cão, ele Rhipicephalus sanguineus, ele é um carrapato, um aracnídeo que também veio lá de fora, através de animais trazidos para cá, de animais vindos com familiares europeus. A gente, evidentemente, tem aquele carrapato estrela, Amblioma cagenense, que esse sim é uma espécie nativa. Mas a grande maioria tanto de pulgas e carrapatos considerados pragas urbanas, são animais vindos de fora. Nós temos aí no mundo aproximadamente 3.000 espécies de pulgas. É pulga pra caramba. Nós temos aproximadamente de 830 a 850 espécies de carrapatos. É muita espécie de carrapato. Então, a gente tem aí algumas alterações em algumas espécies que acabam adentrando, né, o nosso continente, o nosso território brasileiro, e acabam se tornando pragas urbanas, como, por exemplo, Quitenocephalides, que é uma pulga de cão e de gato, a Pulex irritans, que é a pulga do ser humano, Rhipicephalus sanguineus, que é o carrapato do cão. Então, existem essas origens que, na verdade, não são pragas nossas, são pragas exóticas trazidas pelos próprios seres humanos. Os seres humanos são a principal causa do transporte de pragas pelo mundo, né? São pragas consideradas aí cosmopolitas. Né? Se o ser humano não for a pior praga, né, Tiago? Eu não vou lembrar agora qual é o autor, mas é considerado pela teoria de Gaia que o ser humano é a pústula pestilenta do mundo, né? Então é o que realmente causa o mal aí pro ambiente urbano. Mas aí, é outra história, outro podcast. É outra história, é outro podcast. Tiago, que coisa, que tanto de pulga, que tanto de carrapato no mundo, né? No mundo e aqui no Brasil também, até porque o clima é super favorável, né? Acredito aí, calor, umidade, é um prato cheio aí para essas pragas. Mas, Tiago, é o seguinte, por exemplo, me responde uma dúvida. A gente falou um pouquinho atrás aí que você foi fazer a trilha, eu fui lá na fazenda e o carrapatinho pulou em mim, e em você também, né, as suas verruguinhas móveis e tal. Mas é o seguinte, existe espécie de carrapato que, você já falou que, por exemplo, eu não sabia que poderia ter até em sapos, em cobras, né, eu achei isso muito, muito curioso, mas existem espécies, tanto de pulgas como de carrapatos, que não pegam no ser humano ou num pet, por exemplo? Existe isso? Existem, assim, nem todas as espécies, elas estão acostumadas com o ser humano, tá? Por exemplo, Amblioma cagenense, que é o carrapato estrela, pega no ser humano. Não é uma coisa muito comum, porque é uma praga, é um tipo de carrapato que vive muito em animais silvestres, principalmente capivara, saruê, né, gambá, entre outros animais. O Rhipicephalus sanguineus é uma espécie de carrapato que pode viver em cães, pode viver em bovinos, pode viver em cavalos. E aí, se o ser humano se aproxima, também pode pegar. Mas, assim, que a Rhipicephalus sanguineus, essa espécie do carrapato vermelho, do cão, que é chamado, ela é mais fácil, é mais propícia do ser humano pegar pela proximidade. As outras espécies, não. Porque existe aí uma diferença, digamos assim, um espaço territorial onde o ser humano, às vezes, não costuma adentrar e, por esse motivo, acaba não tendo uma afinidade tão grande assim. Evidentemente que existem algumas especificidades. O que eu quero dizer, assim, dentro da biologia, a gente chama de intraespecificidade, quando uma espécie tem muita relação com os seres da mesma espécie, e tem a interespecificidade, a interrelação, que é quando uma espécie ela está relacionada com outras espécies. Existe esse tipo de parasitismo muito interespecífico
e que às vezes algumas espécies de carrapatos podem não aderir ao ser humano. Mas por quê? Porque o ser humano não é um hospedeiro comum. Isso pode existir. Eu não vou saber te dizer, te pontuar exatamente, Letícia, quais seriam essas espécies, mas acontece isso sim. Não só com, por exemplo, carrapatos, mas também como, por exemplo, pulgas. A gente pode falar assim, por exemplo, a Ctenocefalides felis é um tipo de pulga mais específica para gato. A Ctenocefalides canis é uma pulga mais específica para cão, mas isso não significa que eles não pegam ser humano, eles podem pegar. Assim como a Pulex irritans é uma pulga típica de ser humano. Mas tem uma espécie, tem um gênero de pulga de rato, a Xenopsila. A Xenopsila é uma espécie de pulga, um gênero de pulga de rato, que dificilmente vai pegar em cães e gatos, mas ele pode pegar no ser humano. Então, existem essas relações de interespecificidade, sim. Existem algumas pragas que são mais, alguns animais, aliás, que são mais propícios para alguns tipos de espécies. Esse tipo de relação, ela acontece de uma maneira geral, né, no mundo animal, digamos assim, no mundo dos organismos, de uma maneira geral. Tiago, a gente falou aqui de sensibilidade, no caso da pulga aí, que capta as mais sensíveis vibrações, o carrapato, que tem os quimiorreceptores, assim como os aracnídeos. Carrapato é capaz de distinguir presença de inseticida no ambiente, como acontece com o escorpião? Não. O que existe é que, assim, essa pergunta eu acho que é muito pertinente, viu? E, assim, ela está bem direcionada para quem faz, para os controladores de pragas, né? Para aqueles que trabalham com a famosa e popular dedetização. O controle de carrapatos é uma coisa bem específica que a gente tem que tomar cuidado, porque, sem falar de questões sobre quebrar o ciclo de vida, a gente tem que avaliar que existem populações de carrapatos que apresentam resistência e tolerância química a inseticidas. Isso não significa que eles podem detectar o inseticida no ambiente. Mas se formos observar, o carrapato, pelo fato de ser um aracnídeo, ele praticamente anda na ponta das pernas. Ele encosta muito pouco a região abdominal na superfície onde ele está. Aliás, ele não anda muito, né? Ele prefere sempre esperar ali um hospedeiro. E quando ele se adere ao hospedeiro, ele fica geralmente com o abdômen erguido, ele fica só ali com o seu aparelho bucal fincado na presa. Então, ele se intoxica muito pouco com inseticida. Então, é muito mais por uma questão morfológica, comportamental, e não por uma questão de detecção através de quimiorreceptores de inseticidas. Mas existem algumas populações de carrapatos que, em trabalhos científicos, né, em artigos técnicos, descrevem que tem aí algumas populações resistentes, sim, e tolerantes quimicamente, principalmente a alguns piretroides, né, que são comumente utilizados. Deltametrina, alfa-cipermetrina, lambda-salutrina, cipermetrina, tem aí algumas questões que devem ser consideradas. Mas, mais uma vez, não por uma questão dele detectar, mas sim, às vezes, pelo contato excessivo de inseticida, e acaba selecionando algumas populações que são mais ou menos resistentes. Não sei se eu respondi diretamente a sua pergunta, Respondeu Letícia. respondeu sim. Que interessante, ao mesmo tempo que tem essa questão dele não detectar a presença do inseticida, tem a questão biológica que está cada vez, que algumas espécies, né, estão aí mais resistentes. Tiago, a gente sabe, né, que você falou aí da posição do carrapato no animal, né, que principalmente com a estrutura bucal, e assim, eu já tive pet, e as pessoas que têm pet também às vezes encontram um carrapatinho e vai tentar tirar esse carrapato do animal, e é difícil, né? As pulgas e os carrapatos, eles são animais fortes dentro das proporções deles? Então, a gente tem um slide, gente, que está demonstrando justamente isso, essa questão do carrapato ser forte, como ele adere à presa. Se a gente observar aí nesse slide, eu acho que ele está bem ilustrativo nesse sentido. Vocês estão vendo aí, não é pelo fato de ser uma fêmea não, porque machos também fazem isso, tá? Mas a gente está vendo aí a vista que a gente chama de ventral, que é a parte de baixo, e a gente está vendo a vista dorsal. Isso aqui que a gente está vendo é o aparelho bucal do carrapato.
Então está dando isso aí é uma foto de microscopia eletrônica, por varredura, que a gente chama, que dá esse detalhe muito bacana do aparelho bucal do carrapato, que é bem pequenininho. E aí a gente está vendo do lado, descrevendo quais são essas estruturas. Se a gente olhar aí, no lado esquerdo do slide, onde está escrito aí vista ventral, parece que tem uma estrutura, tem uma estrutura aí no meio, que parece que tem uns espinhos para baixo, é chamado de hipostômio. O que é esse hipostômio? É o que o carrapato utiliza para perfurar a pele do hospedeiro. A partir do momento que ele se fixa no hospedeiro, perfurando a pele, percebam que essas estruturas parecem espinhos voltados para trás. Isso significa que, se você tentar puxar o carrapato da pele, vai ser difícil. Por quê? Porque o hipostômio está preso ali. E ele está justamente se fixando pelo lado de dentro da pele contra a pele. Então, quanto mais você puxa, mais ele adere. Por isso que muitas vezes, quando vai arrancar o carrapato, acaba arrancando um pedaço do carrapato e o outro pedaço fica ali preso, porque é justamente o hipostômio. E só para voltar aqui numa questão, se a gente olhar aí do lado do hipostômio, tem duas outras estruturas, né? A gente está vendo três. A do meio é hipostômio, e as duas laterais aqui são chamados de palpos. Esses palpos são os que têm os quimiorreceptores que eu disse para vocês que detectam alteração química no ambiente. Então, ele detecta a alteração química com o hipostômio, ele projeta o hipostômio, detecta a alteração química, gás carbônico, temperatura, acha a presa, aí ele tenta grudar na presa utilizando, né, seus apêndices articulados, e assim que ele acha a presa e fixa com seus apêndices articulados, que são as pernas, ele já finca o hipostômio para justamente começar a se alimentar do sangue da vítima. E nesse processo ele acaba liberando a saliva, né? E na saliva acaba justamente ocorrendo o contato com micro-organismos que podem causar doenças, né? E aí geralmente são vírus, protozoários, mas a grande maioria aí são bactérias. Mas essa força, voltando exatamente ao que você estava falando, Letícia, é justamente porque ele se fixa muito bem a pele do hospedeiro, mas muito bem mesmo. É diferente de uma pulga. A pulga, ela tem um aparelho bucal do tipo sugador, digamos assim, mas ela não consegue se fixar pelo aparelho bucal no hospedeiro. Ela se fixa nos pelos do hospedeiro, com seus apêndices articulados, com suas pernas, porque ela já tem um formato específico e existem pequenos pelos e ganchos que ajudam eles a se fixar nos pelos, tá? Tanto que, a pulga é mais difícil de achar pelo seu tamanho. É mais difícil, às vezes é difícil de tirar, justamente porque o corpo da pulga é o que a gente chama de achatado lateralmente, né? Porque ela parece uma folhinha de papel, então fica mais difícil de você conseguir remover, mas assim que você pega direitinho no bicho, você remove fácil. Diferente de um carrapato que tem esse poder de adesão maior, justamente por causa do hipostômio que a gente está vendo no slide. Uhum. Tiago, você falou aí do carrapato, quando puxa, às vezes sai um pedaço e tudo mais. Duas perguntas em uma, na verdade. Eu sei que é mais difícil para você assimilar, mas a pessoa com o cérebro ativo do jeito que eu sou, eu tenho que fazer, senão eu vou esquecer. O carrapato, aqueles carrapatos gordões, jalão que fala, né, feijão, é o carrapato adulto? Né? Essa é a primeira pergunta desse... É o carrapato, desculpa? É o carrapato adulto? Ou não, é uma outra espécie de carrapato. E a segunda pergunta já é aquela coisa, mito ou verdade? Não pode espremer esse carrapato? E por quê? Porque eu já vi gente que pega, que tira o jalão e espreme. Gente, isso aí. E aí? O que você me fala? Essas duas perguntas, elas foram muito bem colocadas e uma puxa a outra, a resposta de uma vai levar a outra. Quando a gente vê o carrapato mais gordinho, morfologicamente, as fêmeas, elas são maiores que os machos. Isso no mundo dos invertebrados, de uma maneira geral, principalmente nos artrópodes. E a fêmea, além de tudo, ela tem que ter o abdômen mais avantajado. Por quê? Porque é ali dentro que ela vai desenvolver os ovos. E depois ela vai justamente depositar esses ovos no ambiente. Quando a gente vê um bichinho mais gordinho,
é o que a gente chama de carrapato engurgitado, ou seja, ele acabou de se alimentar, fazer o repasto sanguíneo. E esse repasto sanguíneo significa que ele está cheio de sangue. Ali, geralmente, os maiores, eles são as fêmeas. E é a partir dali, daquele sangue em excesso, que a fêmea vai direcionar aquele sangue para o desenvolvimento dos ovos. E aí você está vendo, então, um carrapato adulto, tá? Porque o carrapato, o micuim, né, a larva ou a ninfa, elas são bem pequenininhas, elas incham um pouquinho, mas não é tão relevante quanto o adulto. E geralmente você vai ver uma fêmea, porque a fêmea é maior que o macho. O macho também fica gordinho, mas não tanto quanto a fêmea. Às vezes, a fêmea até parece, às vezes, um caroço de um grão de feijão, de tão grande que ela fica, ou então até mesmo um grão de milho. Tem umas coisas que são bem relevantes assim. E por que não pode apertar? Porque, primeiro, a gente tem que lembrar da questão aí, que a gente comentou agora há pouco, do hipostômio, da saliva. O carrapato a gente tem que tirar como um todo, para que pedaços dele não fiquem no hospedeiro, para aumentar as chances de transmissão de doenças. E segundo, mas não é mais ou menos importante, é porque quando a gente aperta o carrapato e ele está cheio, pode espirrar, explodir e voar ovos para vários pontos, para vários cantos. Então você acaba espalhando o ovo para todo canto. Por isso que não pode apertar ele a ponto de espremer e dele estourar, tá? Então isso aí a gente tem que evitar. Sem contar que é uma prática de muito mau gosto, né? Nossa, é uma coisa fora de série. Mas vamos mudar um pouco o foco aí, Thiago, até para a gente ir para a última etapa aqui do nosso episódio. Eu queria que você falasse um pouquinho das doenças que as pulgas e os carrapatos podem transmitir, e principalmente também tem a questão da doença do carrapato, né? Eu acho que você pode falar aí de uma maneira geral das doenças de ambas as pragas e no final, né, falar um pouquinho da doença do carrapato em específico. Tá. Existem alguns... esses animais, eles são considerados pragas urbanas porque eles não causam tantos danos econômicos, financeiros, estruturais, digamos assim. O maior prejuízo que eles podem causar são prejuízos sanitários, são riscos à saúde humana, de doenças que eles podem transmitir. De uma maneira geral, pulgas e carrapatos podem carregar nos seus corpos vermes, né, alguns nematóides, alguns plateumintos, podem carregar vírus, bactérias, protozoários, mas a grande maioria dos casos são bactérias, tá? São doenças causadas por bactérias. No caso das pulgas, não é tão grave assim, porque existem algumas irritações, algumas dermatites alérgicas, né, que são relacionadas a doenças de pele, no entanto que tem uma causa que pode ser mais corriqueira em pets, que é o chamado de DAPP, que é a dermatite alérgica por picada de pulga. Isso aí é quando o cachorro está sempre se reinfestando, ele acaba apresentando esse tipo de alergia, tá? Existem algumas viroses, como eu disse, algumas doenças bacterianas, aí a gente pode destacar, por exemplo, a peste bubônica, né, que acaba sendo transmitida ao homem pela pulga dos roedores. Enfim, acho que essa acaba sendo a mais grave doença relacionada às pulgas para o ser humano. No caso dos carrapatos, eu acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo, tá? Se a gente for começar falando das doenças para cães, né, principalmente para os pets de uma maneira geral, mas muito comuns em cães, tem a babesiose canina e tem a erliquiose canina. A babesiose é uma doença que acaba sendo grave, sim, ela pode levar à anemia do cão, e ela é causada por um micro-organismo, é um protozoário chamado Babesia. Tá? E aí, o sintoma mais comum é perda de apetite, você tem ali alguma febre, icterícia, diarreia, mas a mais grave é a famosa erliquiose, que aí é causada por uma bactéria. E aí, esse tipo de doença acomete muito cães filhotes. Se o filhote ele não for muito bem vacinado, muito bem cuidado, ele pode justamente morrer. Tá? E assim, a erliquiose, como é causada por uma bactéria, é um tipo de icterícia, ictécia, aliás, é um tipo de bactéria que pode causar, é uma bactéria que
ela é uma bactéria chamada de aeróbica, ou seja, ela vive no ambiente com oxigênio. Ela pode permanecer um período ali no ambiente. Então, se um animal morreu lá por erliquiose no ambiente, se um outro animal adentrar um período depois, ele pode se contaminar com essa doença, porque a bactéria ainda está no ambiente, tá? E a erliquiose, na maioria dos casos, segundo os veterinários, leva à morte do animal. Então tem que tomar muito cuidado nesse sentido. E tem a famosa febre maculosa, que é transmitida pelo carrapato estrela. Teve uma época aí que a mídia estava falando muito de problemas relacionados a capivaras. As capivaras adentrando o ambiente urbano, infestando gramados e vegetações e parques. Na verdade, elas estão saindo do ambiente delas, né? Aliás, o ser humano está invadindo o ambiente delas e elas não têm o que fazer. E elas acabam se proliferando e elas são hospedeiras do Amblioma cagenense, que é o carrapato estrela. Esse carrapato estrela carrega dentro do seu corpo uma bactéria que causa justamente a febre maculosa. Então, uma coisa acaba levando a outra. E aí teve a época aí dessa febre maculosa, que, como o próprio nome já diz, é uma doença, assim, grave, né, causada por uma bactéria, e que geralmente causa febres muito altas, algumas manchas na pele, e aí a pessoa acaba ficando debilitada de uma maneira muito progressiva. Essa é uma das doenças mais graves que o carrapato pode transmitir para o ser humano, que é a febre maculosa. E aí entra aquela questão, tomar cuidado em locais com a vegetação alta, no entanto, tem vários parques que tem placas fincadas ali no gramado, que está escrito assim, cuidado, risco de carrapato estrela. O carrapato, para ele carregar essa bactéria, para ele ser vetor dessa bactéria, ele precisa estar contaminado com ela. Então, ele precisa ter picado, por exemplo, um hospedeiro que tinha bactéria dentro do corpo dele. E aí ele passa a ser um vetor dessa bactéria. E se ele picar no ser humano, ele pode justamente fazer essa transmissão de febre maculosa. E o Amblioma cagenense, que é uma espécie de carrapato nativa, digamos assim, ela é muito presente em animais silvestres, principalmente a capivara e o saruê, o gambá. É que o saruê é hábito noturno e a capivara é hábito diurno. Então, você tem maneiras diversas de transmitir, de espalhar esse carrapato pelo ambiente. E, mais uma vez, né, falando da babesiose e da erliquiose, que são doenças graves para cães, principalmente a erliquiose aí. Tanto que tem pessoas que fazem, isso aqui é até uma dica para controlador de pragas. É muito importante fazer o tratamento no ambiente, como a gente já falou anteriormente, pelo ciclo reprodutivo da praga, né? Fica bastante tempo no ambiente, com inseticidas específicos, mas também é bacana utilizar sanitizantes, né? A gente, por exemplo, recomenda bastante o uso do Trimax, o uso do Screen para fazer controle de pulgas e carrapatos no ambiente. Recomenda bastante o uso do Niltrine Robipet para a linha de venda doméstica. A gente tem o Acept Pro, que é o nosso sanitizante, a nossa amônia quaternária, que aí, nesse caso, é justamente para ajudar a combater a bactéria que causa erliquiose. Então, de repente, olha, aqui tinha um animal que morreu de erliquiose. O veterinário falou que esse ambiente tem que ficar de 6 meses a 1 ano sem nenhum animal, porque senão a bactéria pode contaminar um novo animal, que ela está presente no ambiente, pode contaminar um novo animal que adentra depois. É só fazer uma sanitização que ajuda a diminuir bastante esse nível de infestação. Então, são dicas aí que a gente pode complementar no serviço adicional, o serviço de controle de pragas. Anotado, pessoal? Beleza? Tiago, uma última pergunta para a gente encerrar, que eu acabei me esquecendo no começo. Pulgas e carrapatos são insetos sociais ou são completamente egoístas? Só para descontrair. Eu tava sentindo falta dessas perguntas. Acabamos de falar de doença, vamos quebrar o gelo, né, gente? Vamos quebrar o gelo, boa, muito bem colocado, muito bem. Deu um time perfeito aí. É assim, as pulgas, elas são insetos, mas são insetos solitários, tá? Aliás, vivem em conjunto no animal, mas ali é cada uma por si, Deus por todos. Digamos assim que são insetos que podem viver agrupados, tá? Mas não são insetos sociais, não,
como formigas, cupins, abelhas, algumas vespas, inclusive tem alguns coleópteros, alguns besouros que também são sociais. Mas ali, o nível, para ser considerado inseto social, precisa ter rei, rainha, soldado, operário, um nível de cooperação, cuidado com prole, castas, não é o caso das pulgas, tá? E carrapatos são aracnídeos. E pelo fato deles serem aracnídeos, eles também podem viver agrupados num único ponto, mas é cada um por si, Deus por todos. Então não são também considerados sociais, eles são animais egoístas. Os carrapatos são aracnídeos egoístas e as pulgas são insetos egoístas. Isso a gente pode definir. Que coisa, além de preguiçosos, porque esperam o momento certo para adentrar no hospedeiro aí, ainda são egoístas, hein, Thiago? Que coisa. Não, tem uma curiosidade, que a gente até vai ler, né? Porque são coisas que, enfim, é curiosidade, é só por a gente saber mesmo, mas como a gente está fazendo esse podcast, e para a gente fechar, saiu uma reportagem, um estudo, na verdade, verificando qual pulga pula mais alto, por incrível que pareça. Olimpíada das pulgas? A pulga do gato, pois é, tem lá do Quitenocefalides felis felis, que é a do gato, e Quitenocefalides canis. E assim, também verificaram do Pulex irritans, né, que é a pulga do ser humano, mas verificaram que as pulgas, elas oscilam a faixa de pulo. Que coisa doida, né? Pulam de 10 a 25 centímetros de altura. As que pulam mais alto, pulam de 15 a 20, 25 centímetros de altura, são as pulgas dos cães. E as pulgas dos gatos pulam em média aí de 12, 13 centímetros. Mas essa informação, o que a gente vai fazer com essa informação? Não sei, mas a gente jogou aí justamente para dar mais conteúdo para o podcast e quebrar mais uma vez esse clima, esse jeito. Com certeza, para minha pessoa vai render boas risadas, porque eu já estou imaginando uma Olimpíada de pulgas, né? E... Ai, gente, imaginação fértil, é isso que dá, tá, pessoal? Mas, assim, é uma curiosidade bacana, até se vocês quiserem explorar aí, né, tem o nosso famoso Google para mais mitos e verdades, é interessante. E, ironicamente, a que pula mais é a do cachorro e não a do gato, né, porque geralmente o gato que é mais ágil, né? Ei, Thiago, não, vamos encerrar por aqui, porque a gente está começando a empolgar, ainda bem que foi no final. E assim, eu queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, eu digo sim que é uma aula, porque é um aprendizado e para mim tudo que é novo é uma aula. E, enfim, Thiago, queria te agradecer mais uma vez e também por colaborar aí com a gente para o crescimento aí do podcast. Você também é peça fundamental para os nossos episódios, para o nosso programa, assim como a nossa equipe aí, nossa estrutura envolvida por trás. Até agradecer os meninos da produtora aí, enfim, e vocês também que estão nos assistindo, tá? Mas vamos acabar aí com o emotivo, né? E também com o episódio. Obrigada, Thiago. E quais são as suas considerações finais? São justamente essas. Eu acho que é muito importante a gente trocar essas informações. A gente sempre se prepara antes de fazer os podcasts, né? Vocês montam as pautas, principalmente você, Letícia, está sempre correndo atrás aí de curiosidades e perguntas. A gente sempre tenta se atualizar com algum assunto, renovar as informações. É uma maneira até da gente se atualizar, o que é muito bacana. Tem a equipe também por trás, a equipe da produção do estúdio, muito bacana. Diego, menino, obrigado aí pela força. E é isso, eu acho que qualquer dúvida o pessoal vai anotando aí nos comentários. Eu gostaria de dizer, de deixar claro aqui que eu acho que é muito importante isso que nós estamos fazendo, né, que é disseminar informações, e que é sempre um prazer a gente fazer isso, tá, gente? Evidentemente que dá ali um trabalho, mas é porque a gente tenta fazer da maneira mais profissional possível. Então, estamos à disposição. É um prazer, eu que agradeço você, Letícia, eu agradeço a presença de todos, aliás, a todos que estão nos assistindo, e é isso, estamos à disposição, qualquer dúvida é só chamar a gente aí, beleza? Maravilha, Thiago. Obrigada, até a próxima. Tchau, pessoal, espero vocês no próximo episódio.